Bom, vamos retomar, né, as nossas aulas de xaropes, que já começamos antes desse tempo de quarentena. A gravação não é tão profissional assim, né? Bem, nós falamos já nas aulas anteriores, né, sobre o conceito, a composição deles, falamos das vantagens, né, das propriedades, da composição que eles têm. Falamos da sacarose, porque é o principal carboidrato, né, usado na produção de xaropes. Falamos da glicose, apesar dos riscos dela ser usada para diabetes, né? Falamos isso aqui, mas dão xaropes muito bons. Falamos do sorbitol, da frutose ou levulose, que é um açúcar das frutas, né? Desculpa, muito bom para diabético. O custo do xarope final é que às vezes dificulta. Falamos do sorbitol, que a indústria farmacêutica usa muito, né? Que já vem uma base pronta, é só você adicionar ativo, colorir, aromatizar. Ela tem até propriedades altas conservantes. O problema dela é diarreia, né? Se consumir em altas doses. E as gomas, a gente usa as gomas para poder espessar os xaropes, né? Por exemplo, na aula prática nós usamos essa aqui, ó, carboximetilcelulose sódica, né? Para produzir a base de xarope dietético. Falamos dos processos de produção, pode ser a frio ou a quente. Na aula prática nós usamos a quente. A frio a indústria farmacêutica emprega. Né? Aqui o processo a frio, que você dissolve por agitação, falamos disso em aula teórica. Continua o processo a frio, né? Você pode guardar a base ou usar depois. Usar na hora. O bom disso aí, a vantagem, é que você consegue bases muito clarinhas, densidade aí, né? Compatível entre 1,30 e 1,33 gramas por litro. Falamos do processo de manipulação a quente, que é o que nós usamos, né? Nós vamos aquecer o açúcar com água, depois botar conservante, né? E a quente, aqui o processo que a farmacopeia recomenda atualmente, né? O risco de acontecer ali inversão, caramelização da base. E aqui o processo de produção que nós fizemos em aula prática, não precisa reprisar. Bem, quando você termina de fazer o xarope, você pode ler a densidade dele. Aí você pode usar um aerômetro, também chamado de sacarímetro ou densímetro. Né? Nós temos várias escalas dele. Quando você faz um xarope a quente, para saber que ele está pronto, você pode fazer esse ponto de película. Né? Quando o processo é feito a quente, a densidade vai dar aí perto de 1,26 gramas por litro. Ou ponto de pérola, quando você usa o processo a frio, onde a densidade vai dar aí em torno, né, de 1,32 também gramas por litro. Bem, os aerômetros ou densímetros, eles são calibrados em escala, né, de Bromé, de Bald, de Brisson. E aí, olha só, 35 graus Bromé equivale a 1,33 gramas por litro. 30 graus Bromé equivale a 1,26. Então, são relações que a gente vai encontrar entre essa intensidade. Quando eu termino de preparar uma base de xarope e ele às vezes fica viscoso demais, eu posso corrigir ele com essa fórmula aqui, que é a fórmula de Astruc, onde você tem o A, que é igual a 0,063, vezes S, vezes D. Né? A vai ser a quantidade de água que você vai adicionar, o S vai ser a densidade do xarope, e o D vai ser a diferença que você vai encontrar do S até 1,32 gramas por litro ou 35 graus Balmé, né? Se o xarope fica mais viscoso. Agora, se for o inverso, se ficar mais aguadinho, menos viscoso, aí você vai ter que adicionar uma base mais concentrada nele. Aqui nós estamos falando dos xaropes isentos de sacarose que nós manipulamos na aula, né? Nós usamos uma goma, uma carboximetilcelulose sódica para servir de espessante, mas você pode usar outras gomas, outros derivados de celulose, e pode usar um agente edulcorante, aspartame, ciclamato, sacarina, sucralose, estévia, para dar aquele saborzinho doce. O resto você já sabe como fazer. Aqui nós estamos falando de xaropes, né, isentos de açúcar, que você pode dispensar e uso. Botar o dispersante na água, como nós fizemos. Aqui é uma metodologia de preparo.
Aí a gente adiciona os edulcorantes e depois completa o xarope. Põe ativo, põe corante, põe aromas, né? Como você queira terminar o xarope. Nós fizemos um assim, aula prática também. Aqui são as alterações que o xarope pode ter, né? O xarope pode ter alterações pelo tempo de armazenamento, né? O ar, a umidade, ele pode crescer micro-organismos, ele pode sofrer alterações da luz direta, no aquecimento ele pode sofrer a caramelização, a inversão de sacarose. Vocês já viram isso em bromatologia, eu sugiro dar uma estudada lá nesse conceito, eu não vou ensinar isso aqui de volta, né? E pode ter reações internas, que a gente chama de incompatibilidades, além de contaminação, é claro. Para isso, nós vamos botar conservante, né? Nós colocamos metilparabeno e propilparabeno em sinergia, eles funcionam bem em sinergia, mas você tem outros aqui, ó. Você tem ácido benzoico nessas concentrações, você tem ácido bórico, você tem álcool etílico, né? Que hoje está proibido usar 5%, no máximo 2%. Você tem os parabenos, você tem benzoato de sódio, que é da mesma família, e tem a própria glicerina. Aqui é para guardar o xarope, né? Você pode botar num frasco de vidro, transparente se puder, ou âmbar quase sempre, mas hoje a gente usa também os plásticos, né? Polietileno, terefitalato. E a tampa tem que ser uma tampa de rosca com lacração para poder evitar a contaminação. Essa gravura aqui, ó, eu estou mostrando as cores diferentes de tampa que você tem para poder personalizar o produto. E aí terminamos, né, os xaropes, que esse aqui eu vou dar ele na fitoterapia. É um xarope feito com mel, né? A abelha ela pega o néctar, que tem um pouco de sacarose, ela vai digerindo ele com as enzimas da sua saliva e produz um produto final que tem uns 70% de açúcar invertido, que é a quebra, né? O produto final da quebra da sacarose em glicose e frutose. Então a gente pode usar o mel, dissolver ele a quente ou a frio em água e usa ele como base de xarope, para fazer um xarope mais natureba, né? Mais natural. E eu sugiro até não colorir, deixa ele com essa cor natural. O sabor é muito docinho, o próprio xarope é expectorante, tem algumas propriedades. Não esquecer de filtrar, a farmacopeia fala em filtrar em gás, eu recomendo fazer filtração em tecido de organza e embalar o produto. E aí terminou os xaropes. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, entra em contato comigo através da sala virtual. Essa aula ela vai ficar disponível aí durante essa etapa que a gente está na quarentena.